Começa agora mais um programa da Igreja Luz e Vida em Cristo. Está no ar. Programa Família, Projeto de Deus. Apresentação: Ireno Júnior e Amanda Ireno. Graças a Deus, toda honra, toda glória, toda força, todo poder, todo louvor e toda adoração pertence somente ao Senhor nosso Deus. Quero já aproveitar, cumprimentar os amados ouvintes com a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Hoje é um dia especial, estou aqui com meu irmão, meu amigo, companheiro de trabalho, Tárcio Felipe. Graça e paz, Senhor Tárcio Felipe. Graça e paz, meu irmão. Prazer estar aqui com você hoje. Glória a Deus. E também com todos os nossos ouvintes aí que estão participando com a gente do programa hoje. Amém. Quer aproveitar e mandar um abraço aí? Com certeza. Fica à vontade aí. Estamos em casa aqui, meu querido. Um beijo, né, para minha querida esposa, Joyce. Sem ela, com certeza, eu não estaria aqui hoje, tendo um casamento abençoado, porque ela é uma mulher de Deus e tem me sustentado com as suas orações e com seu companheirismo. Então, um beijo pra você, meu amor. Queria mandar também um abraço pra minha sogra, pro meu sogro que estão me assistindo agora ao vivo. Glória a Deus. Pra minha Aleluia. cunhada lá de Fortaleza, paizão. Que benção, lá de Fortaleza, minha cunhada, meu cunhado, Sheila e o Everton. Deus um abençoe. Abraço pra vocês também. E todos aqueles também amigos aí, companheiros que entraram através do link, mandar um abraço pra cada um. Graças a Deus, né? Estou muito feliz porque lá em Provérbios, Salomão disse: em todo tempo amo o amigo, e na angústia nasce o irmão. Hoje eu posso dizer, Tárcio Felipe, para você, você é um irmão para mim. É um dos momentos mais difíceis da minha vida. Você estendeu a mão, quero aproveitar mais uma vez, né, agradecer a Deus e agradecer a você por tudo que você fez e tem feito pela minha vida. E se hoje eu estou aqui, Tárcio, primeiro é Deus e pessoas como você, que Deus usou como instrumento para estender a mão nos momentos mais difíceis da minha vida. Então que Deus continue abençoando ricamente a tua casa, a tua família, o teu ministério, no teu trabalho, aonde que você colocar a mão, meu amigo, que Deus possa prosperar abundantemente, ricamente, em nome de Jesus. Amém. E antes de nós entrarmos aqui nesse tema maravilhoso, já vou adiantar o tema aqui para você, meu querido, minha querida. O tema é, Tárcio, cuide da sua família. E a referência é lá 1 Timóteo 5,8. Então tem muita coisa para nós aqui trocar aqui figurinha. Tenho certeza que Deus vai nos usar poderosamente para a honra e glória do nome do Senhor. E já vou adiantar para você, meu querido, minha querida, não sei se vai dar para passar aqui em todos os subtópicos aqui desse tema maravilhoso, mas eu tenho certeza, meu amado, minha amada, que aquilo que for falado aqui, com certeza vai ser ferramentas retirados, Tárcio, da palavra de Deus, para que você possa estar aplicando aí na sua casa, em nome de Jesus. E para você que não me conhece, eu sou Ireno Júnior. Minha esposa chama Amanda, e eu e minha esposa, nós estamos casados já há 15 anos e há 13 anos, Tárcio, há 13 anos trabalhando com esse ministério maravilhoso, que é com casais, famílias, que foi a primeira instituição que Deus criou, foi a família. Com certeza. E dando cursos, palestras, aconselhamento. E o ano passado, meu querido e minha querida, Deus nos abençoou, que eu e minha esposa, nós lançamos esse livro. Nós escrevemos esse livro aqui específico para casais, que chama 40 tarefas para nutrir seu casamento. Eu vou repetir aqui, ó, 40 tarefas para nutrir seu casamento. Eu e minha esposa, nós temos ensinado, Tárcio, ao longo desses 13 anos, que o casamento é como se fosse uma planta. Para a planta estar sempre bonita, né, dando flores, dando fruto, precisa o quê? De ser cuidado, ser nutrido. Inclusive, a pessoa que está nos assistindo aí, a minha sogra.
de planta ela entende, viu? Depois eu vou pegar umas dicas aí com a senhora em nome de Jesus. Então o livro chama 40 tarefas para nutrir seu casamento. Aqui, meu querido, minha querida, você vai achar temas como papéis, aliança, uma só carne, orando junto, perdão, acordo. A palavra de Deus fala lá em Amós 3:3, como andarão dois juntos se não houver acordo. Então são 40 ferramentas retiradas da palavra de Deus, Tarso. Cada tarefa tem uma referência bíblica. Eu tenho certeza que vai ajudar a você no seu casamento, no dia a dia. E esse livro serve para você, meu querido, minha querida, tanto para edificar o casamento, como também para casamentos que estão passando por dificuldades. Sim. O interessante, Tarso, que nós passamos, né, ao longo da nossa vida investindo em várias áreas da nossa vida, na profissional, na espiritual, esquecemos muitas das vezes de investir na uma das principais áreas da nossa vida, que é o quê? Familiar, que é a nossa vida conjugal. Então você tem a oportunidade aqui de adquirir esse livro, que custa apenas R$ 24,90, para abençoar você, meu querido, minha querida. Nós enviamos para todo o Brasil. Graças a Deus temos enviado, né, para a região sul, região norte. É só entrar em contato no DDD 19 9611 6854. Vou repetir, DDD 19 9611 6854. E com certeza nós vamos estar enviando esse livro aqui para estar ajudando aí na sua vida conjugal, em nome de Jesus. E sabe que tem nos surpreendido, Tarso, minha esposa, que muitos homens e mulheres têm comprado esse livro para dar de presente. Bacana. Que sabe que casais estão passando por dificuldades. Eu me lembro que no começo do ano teve um primo da minha esposa que veio lá do Rio e pegou o livro dele e já pegou mais 4. Nossa, eu tenho um casal tal para entregar, né? Fulano de tal, e ele levou 4 para quê? Para abençoar mesmo os casais. Então, se você também sentir no coração de querer abençoar, né, homens e mulheres aí que estão casados, que estão passando por dificuldades, ou para edificar também o casamento, aqui está uma grande oportunidade para você. R$ 24,90, só entrar em contato no DDD 19 9611 6854. E eu e minha esposa também, Tarso já sabe, nós trabalhamos com palestras para casais. E um dos temas da nossa palestra chama Curados para Curar. Ali nós abordamos vários temas, né, nessa palestra, que dura aproximadamente 1h30. Né? Tem dinâmica, né, temas como aliança, uma só carne, perdão, semeando e colhendo. E você também que queira levar para sua comunidade, seja onde for, só entrar também no contato nesse mesmo número do livro, DDD 19 9611 6854. E detalhe, Tarso, nós não cobramos nada para dar palestra, porque Jesus disse, recebei de graça, de graça dá. Então, meu querido, minha querida, só entrar em contato em nome de Jesus. Amém, Tarso? Amém. Vamos entrar então nesse tema maravilhoso aqui, vou repetir aqui, né? Cuide da sua família. Aí a referência é 1 Timóteo 5:8. O nosso irmão Tarso aqui vai estar lendo a referência e já dando, né, abertura a esse tema maravilhoso em nome de Jesus. Amém, Tarso? Amém. Bom, meus irmãos, 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, a palavra vai dizer, o apóstolo Paulo, né, escrevendo para Timóteo, diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Meu Deus. Pesado. Só a passagem em si, não precisa falar mais nada, né? Porque é pesado. E a gente tem que entender o contexto onde essa passagem está inserida, né? Sim, sim. Paulo dando instruções ao jovem pastor Timóteo, né, de como que ele deveria, assim, cuidar da igreja, né? Sim. Como todo jovem tem as suas dúvidas, principalmente um pastor em uma igreja, né? E aí Paulo, ele está falando ali para Timóteo, nos primeiros versículos do capítulo 5, como ele deve tratar os anciãos, as mulheres, os jovens. E aí ele chega nessa parte onde ele vai falar das viúvas, né? E aí quando ele vai falar das viúvas, ele traz para Timóteo 2 tipos de viúvas. Aquela que está desamparada, ou seja, o marido faleceu e ela não tem mais ninguém. E aquela que porventura tem netos, tem filhos, pessoas que estão ali ao lado dela, que podem cuidar dela. E aí ele traz para Timóteo o seguinte: olha, essas viúvas que porventura têm pessoas que estão ali para cuidar delas, não é dever primordial da igreja cuidar dela, mas sim
a sua casa. Meu Deus. Aquelas que não tem ninguém, estão desamparadas, aí sim é um dever da igreja dar a assistência. Sim. E aí ele chega no versículo 8. Ou seja, aqueles que têm talvez uma parente viúva têm a obrigação de cuidar daquela viúva. Por isso que ele fala, ó, mas se alguém não tem cuidado dos seus, ou seja, de dentro da sua casa, a sua mãe, né, a sua avó, por exemplo, ali no contexto de uma viúva, ele, principalmente da sua família, ele negou a fé e é pior do que infiel. Meu Deus. Aí, esse negou a fé é algo também que a gente pode trazer para os nossos irmãos. O negar a fé aqui não está relacionado a, por exemplo, eu não sou mais cristão, não creio em Jesus. Não, não é isso. O negar a fé aqui, ele está relacionado com hipocrisia. Nossa. Mas que tipo de hipocrisia, Irena? Meu Deus. Opa, eu prego que sou discípulo de Cristo, prego que amo a Deus, mas não cuido dos da minha casa. Ou seja, estou sendo hipócrita, estou negando a minha fé, aquilo que eu professo. Meu pai, é forte, né? É forte. E nós sabemos, né, Tárcio, que o primeiro ministério nosso é a família. Sim. Eu sempre falo que a partir do momento que você casou, homem e mulher, você já se tornou pastor. Mas aí a pessoa fala assim, não, mas peraí, mas não sou pastor. Claro que é. Que a partir do momento, vou dar exemplo do homem que casou, a sua primeira ovelha, quem que é? A sua esposa. Depois vai vir o primeiro filho, se vir o segundo, terceiro e assim por diante, o quê? Vai ser tudo ovelha sua. Então, por isso que é importante nós temos esse entendimento que a primeira instituição que Deus criou foi a família, ali no Jardim do Éden. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Tarso, Deus fala, né? Deixará o homem pai e mãe, iniciar sua mulher, e ambos tornarão o quê? Uma só carne. Eu sempre falo, é um mistério esse ministério de uma só carne. É profundo, Tarso. Quando nós, homens e mulheres que entramos na vida conjugal, entendermos essa profundidade que é uma só carne, que a ligação que eu tenho com a minha esposa não é coisa daqui dessa terra, ou seja, de sangue. Porque muitos falam assim, mas o meu esposo e minha esposa não é do meu sangue, né? Os meus filhos é do meu sangue, meu pai e minha mãe é do meu sangue, mas o pai, a mãe e os filhos estão ligados, né, com a gente através do sangue, que é coisa dessa terra. A Bíblia fala que o quê? Do pó nós viemos, e do pó o quê? Voltaremos. Então o sangue vai voltar para a terra, mas o espírito o quê? Vai voltar o quê? Para Deus. A ligação que você tem com o seu cônjuge é além do sangue, é o quê? De espírito. E é interessante que essa ligação você não consegue ter em nenhum outro tipo de relacionamento, né? Não. Por exemplo, nós somos amigos, trabalhamos juntos todos os dias, né? Ali a gente compartilha de várias coisas. Mas por mais que a gente fosse ainda mais próximo, nunca nós teríamos esse tipo de ligação, esse tipo de sentimento que você tem quando você se torna uma só carne com a sua esposa, né? Sim. Então tá dando para entender a profundidade de uma só carne. Você está ligado com o seu cônjuge através do quê? Do seu espírito com o espírito dele e dela. E a Bíblia fala aqui, né, que os dois se tornam o quê? Um ser só. É interessante, Tarso, que a física ensina o quê? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, que é ao mesmo tempo. Mas Deus, pela sua onipotência, um dos atributos de Deus é o quê? Ele é onipotente, ou seja, tem todo o poder. Ele olha você, Tarso, com a sua esposa, como um ser só. É só Deus que faz isso. É maravilhoso. E a partir do momento que você tem esse entendimento, você vai evitar muitas brigas, contendas aí na sua casa. Vou dar um exemplo. O ciclo natural da vida, Tarso, é o que? Os pais vinham morrer, o ciclo natural. Os pais vinham morrer, os filhos vão crescer, deixar pai e mãe constituir família. E quem vai ficar do seu lado para sempre? É o que? É o cônjuge. É o cônjuge, a esposa. Por quê? Porque é ele, é ela que faz uma só carne com você. E o que eu quero já nessa introdução passar para você que é casado: não briga com o mozão por causa do teu pai, por causa da tua mãe. Não briga com o mozão, né, com o seu cônjuge por causa dos teus filhos. Em nome de Jesus. E claro, não vai brigar com os seus pais, com os seus filhos por causa do seu cônjuge, né? Você que é nascido da água e do Espírito, ou seja, nova criatura em Cristo Jesus, Tarso,
Você tem um DNA do céu, você tem um caráter de Cristo, você tem a natureza de Cristo. E sabe qual que é a natureza de Cristo? É o amor. Então, né, que possamos ter esse entendimento. Então, não brigue com ele, com ela, por causa, né, dos seus pais, dos seus filhos, em nome de Jesus. Aproveitando que você falou do amor, né, eu estava aqui já engatilhando o texto de João, capítulo 13, verso 35, né, que diz que nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aí é onde a gente entra na questão de você negar a sua fé, né? Sim. Opa, como que eu falo que eu sou discípulo de Cristo se eu não consigo amar nem os da minha casa, né? E aí ele fala que nós somos piores do que aqueles que são descrentes. Por quê? O descrente, ele não tem a palavra como sua regra de fé e prática. Sim. Né? Então, se ele não tem essa palavra como regra de fé e prática, logo, quando ele não ama os da sua casa, ele não está sendo hipócrita. Mas nós, quando dizemos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, e nós não amamos o meu próximo, aqueles que estão próximos a mim, ou até o meu inimigo, eu estou sendo hipócrita e eu estou sendo pior do que um descrente. Meu Deus. Pesado, né? A palavra de Deus é maravilhosa, né? Por isso que lá o salmista, no Salmo 1, fala, né? Antes ter o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra de Deus é maravilhosa. E a introdução desse tema aqui né? Cuide da sua família. E eu já vou fazer uma pergunta aí, mas não precisa responder não, meu querido, minha querida. Você tem cuidado da sua família? Não precisa responder não, responde para você mesmo, tá bom? Amém? Glória a Deus. Então vamos aqui para o primeiro tópico. Tem mais alguma coisa para falar nesse início aqui? Pode Não, ir. eu acho que a gente já entendeu o contexto, Sim, né? sim. Onde Paulo traz para Timóteo. E aí, através disso, a gente já continua esse estudo, né? Esse programa baseado nisso, né? Sim, pensando sim. de que, olha, quando eu digo que sou discípulo de Cristo, isso não deve ser algo apenas falado da boca para fora, mas com ações, né? Com certeza. Com as minhas atitudes, porque se eu apenas falo, mas não ajo, o nosso testemunho ele é inválido, né? Com certeza. Tem uma passagem, se eu não me engano, eu acho que ela é uma das cartas, acho que 1 João, se não me engano, em uma das cartas ali que Paulo escreve, né? Que fala lá, não amemos de palavra e nem de boca, mas por obra e em verdade. Então a própria palavra de Deus fala que você acabou de falar aqui, Tarso, que devemos amar não de boca, mas o quê? Através das nossas atitudes. Sim. E a referência nossa sempre vai ser quem? Jesus. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse, né? Ache uma passagem bíblica onde Jesus disse que amava alguém. Você não vai achar. Jesus nunca, ali no Novo Testamento, você pode procurar. Jesus fala, eu amo você, Pedro, eu amo você, Tiago, eu amo você, Maria, que é a mãe de Jesus. Você nunca vai achar, porque Jesus, ele não amava, né, verbalmente falando, ele demonstrou o seu amor o quê? Ali na cruz, amém, morrendo por mim e por você. É o maior exemplo de amor que a terra já viu, né? O universo já viu, né? Um Deus que se esvaziou da sua glória, não da sua divindade, mas da sua glória, fez pequeno como eu e você e morreu na cruz. Isso só através de uma palavra. Isso só se chama o que? Amor. Não tem outra palavra para explicar o que Jesus fez por nós na cruz. Esse Deus é maravilhoso. Então por isso que ele nos ensina que devemos, né, amar os nossos, amar o nosso próximo, claro, começando dentro de casa, porque tudo começa dentro de casa, Tarso. Infelizmente, muitas pessoas, Tarso, por falta desse entendimento, as pessoas que estão fazendo a obra do Senhor, né, estão tão preocupadas em fazer a obra do Senhor, que acaba o quê? Esquecendo do seu primeiro ministério, que é a família, acaba o quê? Abandonando a família. Infelizmente hoje ocorrem muitos divórcios até dentro da igreja por falta de entendimento. A pessoa, né, só quer fazer a obra. Não estou falando aqui para você que você não deve fazer a obra, não, você tem que fazer a obra
do Senhor sim, mas tudo, eu aprendi uma coisa, Tarso, tudo na nossa vida tem que ser com equilíbrio, porque tudo que eu faço a mais em uma área, eu vou deixar de desejar em uma outra área, vai faltar tempo, isso é fato. Mas hoje, numa vida tão corrida nossa, né? Qualquer compromisso a mais a agenda já aperta, né? Até o Tarso chegou hoje aqui, eu falei assim, nossa, é corrida, né? Chega no trabalho, que vê, já tem que sair e tal, tudo, mas é assim a nossa vida. Então vamos dar continuidade aqui nesse tema maravilhoso que é cuide da sua família. O primeiro tópico aqui desse tema é comunicação e diálogo, um dos pilares do cuidar. E é importante essa questão da comunicação, do diálogo, porque infelizmente, Tarso, muitos homens e mulheres que moram debaixo do mesmo teto, você acredita que não se falam mais? Não se conhecem, né? Não se conhecem, dormem até em quartos diferentes, né? E quando vão trocar alguma ideia, se bobear, manda zap ainda dentro de casa. Tá complicado, Tarso, como que tá o negócio hoje? É engraçado, né? Que a gente hoje vive num mundo tão globalizado, né? Igual eu falei, meu cunhado lá de Fortaleza, né? Então hoje você consegue, por exemplo, fazer uma chamada de vídeo, mandar uma foto aqui. Mandei a foto antes da gente começar, mandei a foto aqui no microfone do nosso grupo lá. Que besta. E assim, é tudo instantâneo, né? Sim. Então, a consequência disso deveria ser as pessoas se conhecerem mais, né? Sim. Estarem mais conectadas umas com as outras, não apenas via tecnologia, mas assim, no dia a dia, né? Sim. E aí, mas é o contrário. Parece que hoje as pessoas elas se conhecem menos, elas se comunicam menos. E a gente trazendo para um contexto de família, isso tem sido cada vez mais visto, né, nos dias atuais. E com certeza é uma das armas que o inimigo tem usado para destruir os lares. Sim. As pessoas hoje elas não se sentam mais à mesa. Meu Deus. Pais não conhecem os seus filhos. Tem até uma série recente chamada Adolescência, não sei se você já teve oportunidade de assistir, mas resumindo, é um pai que não tinha conhecimento algum do filho que ele tinha. O filho, para ele, na opinião dele, estava só no quarto. Mas aí você vê todo o contexto do que estava acontecendo na vida daquele adolescente, que o pai não tinha noção do que estava acontecendo, para você ver. A falta de comunicação. É só uma série, mas que retrata... Com certeza, a realidade, né? O que tem acontecido nos lares hoje. Sim. A falta de comunicação, a falta de diálogo. E isso em todas as áreas, né? Sim, em todas as áreas. Não só na área conjugal, marido e mulher. Sim, mas na área financeira, com certeza, na área espiritual, na área profissional, né? Sim, é importante. Eu sempre falo, o Tarso, nas nossas palestras, você que é casado, o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, o seu parceiro confidencial tem que ser seu cônjuge. Mas por que, Irena? Porque é ela que faz uma só carne com você. Infelizmente, homens e mulheres acabam, né, tendo, seja um amigo de trabalho, um amigo de infância, né, uma amiga de infância, como o seu melhor parceiro confidencial, acaba se abrindo mais com eles do que com o seu próprio cônjuge. Isso retrata o que você está falando aqui. As pessoas estão perto uma da outra, moram embaixo do mesmo teto, mas na verdade o que? Estão que é distantes. E o que adianta ser, vamos dar exemplo aqui, um marido, uma esposa perfeita, mas não presente? É claro que dá para unir os dois. E falando aqui em comunicação e diálogo, você falou a questão da mesa. E a mesa na Bíblia, ela representa o quê? A mesa na Bíblia representa a intimidade, comunhão, comunicação aqui, ó. Estamos sentados na mesa, é olho no olho. Isso aqui não pode deixar de faltar na vida conjugal, na vida dos filhos. Nós somos ainda da geração, que né, a nossa geração pegou essa transição da tecnologia, né? Que você é da época ainda que tinha que ir lá na televisão mudar o canal. Você pegou isso daí ainda? Eu tô... Peguei um pouquinho. Eu sou uma geração abaixo da sua, mas eu peguei ainda essa transição. Mas eu peguei, vou falar de mim. Eu peguei. Então você tinha que levantar e ir lá, né? Então a gente pegou essa transição. Que eu me lembro que meus pais e as pessoas daquela época, da idade dos nossos pais, tinha muito disso. Eu lembro quando eu era criança,
meu pai e minha mãe falavam assim, né? Chegava tardezinho, ó, hoje a gente vai na casa de fulano de tal. Aí ia lá na casa de fulano de tal, ou dos tios, ou das tias, né? Ou de um amigo chegar do pai e da mãe, e ali, né? Ficar batendo papo, as crianças brincando. Mas você só ia saber da vida do outro se você fosse na casa dela. Porque não tinha redes sociais, né? Hoje você quer saber da vida do Ireno? Opa. Graças a Deus, tipo assim. Instagram. Graças a Deus, tipo. Eu falo sempre pra minha esposa, Tarso, ó. João Batista disse, né, que é necessário que ele cresça, que Jesus cresça e nós diminuímos. Eu falo pra minha esposa, ó, usa as redes sociais para que ele cresça. Quem tem que parecer é Jesus. Mas infelizmente as pessoas, por falta de discernimento, eu tô falando que você não tem que postar nada, né? Não tem problema, né? Tá aqui, tá reunido, aniversário e tal, tudo, né? Fica tranquilo, mas tô falando assim, tem gente que acaba postando coisas tão íntimas, né? Às vezes, né? Seja momentos alegres ou momento triste, e acaba o quê? Em vez de ajudar, vai prejudicar, porque infelizmente isso é uma realidade, Tarso. São pouquíssimas pessoas que querem o nosso bem, isso é fato. Que as pessoas estão curtindo ali o que eu posto, mas só Deus sabe o que está no coração dele e dela. Porque infelizmente, né, tem inveja, tem os ciúmes, e tem pessoas que ficam entrando nas redes sociais das outras só para saber o que ela está fazendo. Então, em nome de Jesus, se você puder, eu tenho isso comigo. Eu e minha esposa, nós somos bem privados naquilo que nós fazemos no particular. Por exemplo, a gente vai viajar para a praia, ninguém sabe que nós fomos viajar para a praia. Porque a gente não posta, né? A gente é bem discreto e assim por diante. Porque a gente sabe que no mundo espiritual a questão dos ciúmes, da inveja, abre portas, né? Para que fortalezas demoníacas, né, age na vida ali da família. Para quem está mais fraco, seja o filho, seja o cônjuge, o mundo espiritual existe. E voltando aqui para a questão da mesa, eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, não deixe faltar a mesa aí na sua casa, mas também não adianta sentar na mesa e, né? Pedir um iFood. Quando eu vou assim numa pizzaria, numa pastelaria, né? Eu não fico reparando, mas é inevitável, você entra assim, né? Principalmente casal novinho, né? Estão sentados ali, mas um e o outro olhando para baixo, assim, de frente pro outro, né? Os dois no celular, né? Falei assim, né? Eu falo assim, meu Deus, né? Abre os olhos deles, né? Tira o tampão dos ouvidos, né? É engraçado que tem uma história recente até de alguém que conheço que começou a namorar, né? E falou que de repente falava muito com o namorado, porque ele é de outro lugar, né? Sim. A distância, então, uma pessoa muito gente boa e tal, mas que quando se encontraram pessoalmente não conseguiram dar prosseguimento no diálogo, né? Olha. Então, para você ver que se comunicar às vezes via tecnológicas, né, não é sinônimo de que você realmente conhece aquela pessoa, né? Verdade. E é interessante que eu lembro muito de algo que você sempre fala no trabalho, né? O Ireno, ele sempre fala que na multidão de conselhos a sabedoria, né? Isso. Tá lá em Provérbios, né? Provérbios. E aí é interessante que os problemas dentro de um casamento, dentro de casa, eles surgem da falta de comunicação. Com certeza. Mas a solução, ela surge em virtude da comunicação e do diálogo. Essa aí mesmo. Que bacana, forte, né? hein? Que bacana. Então, quando você fala, né, que na multidão de conselhos a sabedoria, às vezes eu tô passando por um problema, uma dificuldade, que ao meu ver eu não consigo enxergar a solução daquilo. Sim, sim. E conversando às vezes com a minha esposa, trazendo para dentro de casa, a pessoa não tem uma outra visão, fala assim, não, vai por esse caminho, faz isso, faz aquilo, você acaba achando a solução para aquela dificuldade, né? Sim. Por um simples diálogo, sim, na mesa ou tomando um café, fazendo qualquer outro tipo de coisa, né? Sim. E é importante, homem e mulher, né, ter o seu cônjuge, como eu falei aqui, como o melhor amigo, uma melhor amiga, parceiros, confidencial, porque é ele e ela que está ali no dia a dia com você. Nós sabemos, nós somos casados, que não é fácil a vida, essa jornada que é o casamento, a vida a dois. Porque para pensar, Tarso, Deus uniu duas pessoas primeiro, com gêneros diferentes, né? Um homem e uma mulher. Já começa aí, embaixo do mesmo teto.
criados em famílias diferentes, em culturas diferentes, né? Em jeitos diferentes, agora estão que é debaixo do mesmo teto. Só Deus para fazer um projeto desse, né? Mas Deus, ele é Deus. E então o diálogo, ele é fundamental para que solucionar e evitar os problemas, como você está falando aqui nessa questão, porque o homem e a mulher, principalmente quando tem filhos, precisa saber o que está acontecendo. E tudo, como você falou aqui, tem que ser conversado, seja para comprar, a gente quer comprar um sofá novo, ou quer comprar um carro novo, ou quer mudar de casa, ou quer colocar os filhos na escola tal, tudo tem que ser o quê? Primeiro, conversado entre o casal, né? Orado a Deus, e com certeza a Deus, ele fala, né, tremendamente através dos louvores, através dos sonhos, usa pessoas. Deus, se a gente ficar sensível à voz do Espírito Santo, nós vamos perceber que no dia a dia, Deus usa, né, as circunstâncias para falar com a gente. E o diálogo não pode faltar, Tarso, na vida conjugal. E outra coisa também, um ponto importante, que o diálogo, ele não deve ser restrito a apenas uma área do casamento ou apenas duas, mas é em todas as áreas, né? Todas. E aqui eu listei algumas áreas, né, que a gente deve ter consciência de que nós devemos ter mais diálogo, né? Então, por exemplo, nós devemos ter diálogo na nossa área sexual, a área conjugal do casal, na área financeira, na área profissional, até na área espiritual. Né? Porque a nossa fé, às vezes, ela está um pouco abalada diante dos problemas, das dificuldades. E o nosso cônjuge que está ao nosso lado, como você falou, a nossa uma só carne, né, que está ali conosco todos os dias na dificuldade, é aquele que vai, às vezes, nos sustentar em oração, vai nos dar uma palavra de incentivo antes de nós sairmos da nossa casa para fazer as demais coisas, né? Com certeza. É um ajudando o outro. Eu sempre falo, né, que Deus, ele fez o homem e a mulher, Tarso, não para ficar competindo um com o outro, guerreando um com o outro. Imagina aqui, né, homem e mulher, puxar um carro para lá, um carro para cá. Não, Deus, ele fez o homem e a mulher para completar um ou outro. Porque aos olhos de Deus, Tarso, o homem e a mulher são iguais, porém com papéis diferentes. Então, ou seja, na minha qualidade, nas minhas virtudes, eu completo, Tarso, a minha esposa, na dificuldade, nos problemas dela. Agora, na qualidade e nas virtudes da minha esposa, ela completa o quê? Nas minhas falhas, nos meus problemas, nas minhas dificuldades. Eu sempre falo, né, que eu tenho um problema de esquecimento, né? Toda vez que a gente vai sair de casa, minha esposa fala, pegou a carteira, né? Pegou o celular, amor, é mesmo, tal. Mas já é a 1000ª vez que ela fala, né? Que ela avisa. Mas como a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 14, versículo 1, fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com a sua própria mão. Ela poderia toda vez, né, começar a gritar, Júnior, Ireno, de novo, isso é isso, é aquilo. Não. Ela sabe que eu tenho essa dificuldade. Como um homem e a mulher foram criados para completar um ou outro, ou seja, ela sempre com com a voz de mansidão. Ô Júnior, você pegou aquilo já? O Irene, então isso daqui, o que é sabedoria? Porque a Bíblia fala lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se começar toda vez, né, gritar, a gente sabe, vai dar contenda, mas não. Ela é sábia, ela sabe que eu tenho essa dificuldade, ela me ajuda nisso. Você falando aí da questão do cabo de guerra, né? Do marido puxando para um lado, a esposa puxando para o outro. Eu lembro que quando a gente estava para se casar, eu e a Joyce, a gente recebeu um conselho muito sábio, né, de um parente. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar isso para um casal que está ali se preparando para casar, eu falo que é o seguinte: no casamento, você nunca deve competir com a sua esposa. A gente que joga futebol, né? Brinca, né? Tenta, né? A gente que na minha época, né? A gente sabe que 2 times ali estão disputando um jogo e um sai vencedor, o outro sai perdedor. E dentro do casamento isso não pode ocorrer. Não. Nem o marido deve sair vencedor, nem a esposa deve sair vencedora. Ou seja, em tudo você tem que tentar o quê? Empatar. Amém. Porque à medida que dentro da sua casa, dentro do seu casamento, você está ganhando,
na verdade você está perdendo. Sim. Seu casamento está sendo destruído. Sim. À medida que a sua esposa está ganhando... É forte, hein? Porque assim, né? A gente está discutindo alguma coisa, você quer ganhar do outro, né? Você quer ter a razão. Mas à medida que você tem a razão, à medida que você, ganhei. Hoje eu saí vencedor, Irene. Você está perdendo. É verdade. Seu casamento está sendo destruído. Então é um conselho que eu deixo para os nossos ouvintes. Sim. Dentro do seu casamento, busque sempre empatar. Sim. Nunca ganhar. E lá, né, para finalizar esse primeiro tópico aqui de comunicação e diálogo, lá em Amós 3:3 fala, né? Como andarão dois juntos se não houver acordo? E para haver acordo tem que ter o quê? Comunicação e diálogo. Claro. Então em tudo, como a gente falou aqui, o homem e a mulher tem que o quê? Ser conversado para que entre em acordo. Tem momentos, homem, você que é homem, você vai ter que ceder para que tenha o quê? O acordo com a sua esposa. Mas vai ter momentos também, Tarso, que a esposa vai ter que ceder para que haja acordo com a sua esposa. Então, um cede aqui uma vez, o outro cede ali outra vez. Mas o importante é que ambos, em qualquer assunto, em qualquer área da vida conjugal, tem que ter o acordo. O Cardoso, porque é tiro e queda, Cardoso. Se o homem e a mulher, em uma certa... Vamos dar exemplo. Eu chego lá na minha esposa, né, Amanda, e falo assim, eu quero comprar carro tal. Aí a minha esposa não entra em acordo. Não, por causa disso, né, não vai dar certo tal tudo. E eu bato o pé e falo, eu vou lá comprar. E vou lá e compro. Você pode ter certeza. Como só do 100% que é uma só carne, só 50% entrou em acordo e outra não... Você pode ter certeza, meu querido. Você vai lá na frente ouvir isso dela. Eu não falei pra você? Entendeu? É engraçado que você acho que comentou isso no programa com o Mikael. Eu tava assistindo, né, vocês depois, e eu peguei isso daí pra mim, cara. Porque às vezes dentro da nossa casa, até coisas simples, né? As coisas simples. Aí você, vou teimar, né? Isso, você teimoso, vou contra. Cara, e às vezes é uma coisa tão simples de você ouvir a sua esposa, ou a sua esposa ouvir você, de você às vezes não tomar uma determinada atitude em prol do seu casamento. Sim. Né? Que é tipo assim, você... tô perdendo. Não, você não tá perdendo, você tá ganhando, né, cara? Então, com certeza. Muito bacana, eu guardei isso daí pra mim no programa que vocês fizeram. Glória a Deus. E vamos caminhando aqui, né, que a hora voa, hein, Tarso? Misericórdia, né? Vamos lá, o segundo tópico aqui desse tema maravilhoso, cuide da sua família, é o que? A importância da oração, intercessão pelo cônjuge e família, né, e filhos. E isso faz toda a diferença, Tarso. A Bíblia fala lá no livro de Jó, que Jó, você conhece um pouco da história de Jó, que Jó orava pelos seus filhos, e não só orava, ele oferecia holocaustos, sacrifício por cada um dos seus filhos, para você ver como Jó era preocupado não só na parte material dos seus filhos, mas também com a parte espiritual. E a questão da oração e a intercessão que você, pai, que você, mãe, tem sobre os seus filhos, você, varão, que é casado, sobre a sua esposa e vice-versa, é muito forte, Tarso, é muito forte. É engraçado que a oração, ela é um cuidado às vezes invisível, né? Sim. Eu gosto muito de, às vezes, conversar com a minha avó, eu ligo pra ela, e todas as vezes que eu falo com a minha avó, ela fala, eu tô orando por você, pela sua esposa, pela sua casa, pelo seu trabalho. E é engraçado que é algo que, por exemplo, você não enxerga no dia a dia, né? Sim. Você não sabe, às vezes, quem tá orando por você, pela sua vida. E dentro de casa, quando você tem uma esposa, um esposo que ora pelo casamento, que ora por você, ele tá cuidando de você, e às vezes de uma maneira que você às vezes nem imagina, né? Sim, mas está sendo feito lá no secreto, lá dentro do quarto, como Jesus ensinou, né? Sim, então é um cuidado que nós devemos ter pelo outro, e que é um cuidado que às vezes nós não vamos nem ser agradecidos por isso, né? Com certeza. Por exemplo, você ora por mim. Às vezes eu não vou saber se você não me falar. Sim. E eu não vou nem te agradecer. Pô, Irene, obrigado por ter orado por mim e tal. Mas às vezes aquele livramento que eu tô tendo no meu dia, né? Aquele ânimo que de repente chega para que eu faça determinada tarefa, aquilo que eu tô precisando e Deus vem e traz uma resposta, às vezes é em virtude de uma oração que alguém fez por mim, de uma maneira assim que eu não sei, que é invisível, mas que eu tô sendo cuidado. E dentro do nosso lar, ninguém melhor do que o nosso cônjuge, né? Do que os nossos filhos.
para ter esse cuidado conosco, né? De orar por nós, né? Sim. E ali em 1 João capítulo 5, versículo 14, a palavra é bem clara quando ela diz que e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Glória ele a Deus. nos ouve. É Olha forte. só, um Deus tão grande, tão poderoso, ouve a minha e a sua oração. Meu Deus. Dentro do nosso quarto, né? Feita às vezes de maneira até incrédula. Eu tenho que orar, não consigo, eu não tenho palavras, apenas choro. Mas tem alguém ouvindo, né? Tem alguém cuidando. Sim, sim. E é o Senhor. Ele entra com providências em áreas que às vezes a gente nem imagina, em momentos da nossa vida que às vezes a gente pensa até em desistir, mas através de uma oração feita de maneira sábia, com fé, o Senhor ele entra com providência. E aí lá em Lucas também, capítulo 1, verso 14, diz que pois para Deus nada é impossível. Meu Deus. Não tem nada do que a gente passa nessa vida que Deus não tenha a solução, né? Forte, hein? Aqui no salmista, o Salmo 34, né? No verso 15, o salmista fala assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Aí no versículo 19 aqui do Salmo 34, vai falando aqui, ó: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Glória a Deus. Né? Então, quando eu leio a palavra, né, é Deus falando comigo. Agora, quando, né, a gente dobra o joelho para orar, é nós falando com Deus. E Deus, ele fez o ser humano para ter relacionamento. Porque o nosso Deus, ele fez o homem e a mulher, Tarso, não para ser uma ilha, ficar isolado. Ele fez o homem e a mulher para ser um continente, ou seja, ter relacionamento. E essa questão da oração, a Bíblia fala que o homem é o sacerdote do lar. Você, homem, né, tem o hábito de orar pela sua esposa, pelos seus filhos. Sua esposa, quando estiver dormindo ali, né, se acordar, né, põe a mão na cabeça dela ali, ó, ela vai estar dormindo, não vai nem ver. Você falou lá, né? E Deus, em nome de Jesus, abençoe minha esposa, né, livre todo mal, né, dê saúde, né, declare palavras de bênção sobre a sua esposa. Seus filhos estiverem dormindo lá, vai lá, né, no quarto dele, dela lá, põe a mão, ó. Deus, em nome de Jesus, né, prepara tudo, prepara o trabalho, prepara o cônjuge, né, livra de más amizade. É o poder da oração. Como o Tarso está falando aqui, tem coisas que nós conseguimos fazer, mas não é por causa do nosso braço, é porque alguém estava orando. Eu me lembrei de uma historinha agora, Tarso, porque tem pessoas dentro da igreja que tem esse ministério, né, de oração, né? Enquanto uns estão pregando, cantando, né, louvando, fazendo outras coisas, né, estão ali mais, né, na visibilidade, tem aquele ali que está de joelho ali, só ele e Deus sabe, né? E é o sustento da igreja. E é o sustento da igreja, é um dos pilares da igreja. Aí eu lembrei de uma historinha agora aqui, para você ver a importância da oração, como Deus dá o livramento para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, a partir do momento que nós estamos intercedendo por ele e por ela. Tinha uma senhora, né, que já de idade, ela era de oração, né? Ela morreu, né? Depois veio morrer também um pastor, mas é uma historinha, tá? Aí chegou no céu, né? Aí a Bíblia fala que nós vamos receber uma coroa, né? Cada um vai receber uma coroa com diademas, né? Que é as obras que nós fizemos aqui para o Senhor. Aí chegou esse pastor, né? Que era pastor dessa senhora, né? Os dois morreram, aí chegou diante de Jesus, Jesus chegou para esse pastor, né? Servo bom, fiel, foi fiel no pouco, né? Entra no gozo, Senhor, tá aqui tua coroa, né? E aí na coroa do pastor só tinha algumas pedrinhas, né? Aí veio essa senhora, que era ovelha desse pastor aqui, né? Na terra. Aí chegou essa senhora, né? Aí, serva, fiel, foi fiel no pouco, né? Entra no gozo, Senhor, tá aqui tua coroa. Aí colocou a coroa na cabeça daquela senhora, nossa, não cabia pedra, né, diadema naquela coroa. Aí o pastor olhou assim para Jesus e falou: mas Jesus, a coroa dele tá cheia de diadema, a minha só tem algumas aqui. Não, mas eu que era o pastor, eu que pregava, eu que fazia isso, fazia aquilo. Jesus: não, sim, meu filho, você fez tudo isso, sim. Então, mas por que ela tá com um monte de diadema aí, né, a coroa dela, eu só tenho umas pedrinhas aqui. Ela falou assim, aí Jesus falou para ele: se você tava pregando, se você tava visitando, fazendo a obra, é porque ela tava de joelho orando por você. É forte, né?
E para você ver, estamos falando aqui de oração, a importância de oração, Tarso. É um dos pilares do cristão, né? Sim, sim. O cara fala que é cristão, mas não tem oração como algo primordial, né? Pode esquecer. Pode esquecer. E para finalizar esse tópico aqui da importância da oração e intercessão, eu lembrei aqui da história de um pastor que contou para mim, isso daqui é verídica. Ele falou que teve um momento da vida dele, né, ali quando jovem, né, ele nasceu num lar cristão, mas quando jovem ele se desviou, né, aquela fase de 18 até os 23, 25 anos, se desviou, né, caiu pro mundão, tal tudo, e a mãe dele, né, sempre orando por ele, né, sempre, desde quando nasceu, intercedendo por ele. Aí ele falou que teve, né, tava na vida aí do mundão, né, e aí teve um dia que convidaram ele para ele ir num lugar que não era de Deus. E ele foi, vou lá. Aí falou que ele chegou lá, ele pisou na porta, um homem lá de dentro falou assim, ó, o que você tá fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar, sai daqui. Ele falou que pegou, virou as costas, foi embora, né? E não entendeu, né? E ele falou assim, pô, o pessoal aqui não recebe mal respeita. Pra caramba, né? Não respeita, né? Mas depois que ele voltou pros caminhos e nunca mais saiu, hoje ele tem mais de 70 anos, e é pastor, aí ele foi lembrar que por causa das orações da mãe dele, né? Deus, naquele período que ele estava afastado, Deus estava guardando ele. Glória a Deus. Pra você ver, é um cuidado invisível, né? Você falou. Né? O cara ali no mundo, né? Distante, sim, fazendo tudo que vinha na cabeça, mas tinha alguém ali de oração que estava sustentando, né? E Deus, ele honra, né? Com certeza. A oração feita com fé, né? E com sinceridade, né? Com certeza. Então essa é a importância, meu querido, minha querida, você está sempre orando, intercedendo pela tua casa, pela tua família, em nome de Jesus. Vamos aqui para o terceiro tópico, que é presença, não só provisão. Tenha tempo de qualidade com a sua família. Esse aqui é forte também, hein? Presença, não só provisão. A gente vive num... É engraçado porque parece que os temas se correlacionam, sim, né? Então, mas a gente vive num tempo onde nós somos movidos a produzir, buscar sucesso, dinheiro, né? Prosperidade. E, infelizmente, as pessoas têm se perdido nisso. Têm buscado muita provisão, digamos assim, né? Então você trabalha ali, o dia tem 24, você trabalha 25, 26 horas, e aí você não tem tempo, às vezes, para estar presente dentro da sua casa, para cuidar dos seus, né? Sim. Como Paulo fala para Timóteo. E quando você fala assim, presença, não só provisão, cara, você fala... porque, como a gente já comentou antes, né? As pessoas hoje estão presentes, Irene. Sim. Muitas vezes. Presentes o quê? Fisicamente, mas emocionalmente distantes. Totalmente distante. Diz uma canção que eu estava tão perto, mas eu não vi. Eu tô tão perto de você, mas eu não vejo. Meu Deus. Você tá tão perto do seu cônjuge, você tá tão perto dos seus filhos, mas você não enxerga a luta que ele tá passando. Você não enxerga a dor. Você não enxerga a dificuldade. Por quê? Você tá longe. Meu pai. Fisicamente próximos um do outro, mas emocionalmente, espiritualmente totalmente distantes, né? Rede social, a gente conhece. Nossa, parece que você conhece a vida de fulano porque você entra no Instagram dele. Fulano tá bem, fulano tá em tal lugar. Mas de repente você vê a notícia: fulano se suicidou. Se você pegar para pesquisar no Google, pesquisa lá. Tem uma matéria que fala sobre isso. Fotos de pessoas antes de se suicidarem, postadas nas redes sociais. A maioria sorrindo. Selfie, meu bacana. Deus. E aí logo em seguida se suicida. Meu pai. Então, as pessoas estão próximas umas das outras. Como eu falei, hoje nós vemos um mundo totalmente conectado. Sim. Uma pessoa que mora lá no exterior, eu consigo hoje fazer uma chamada de vídeo com ela e tá próximo dela ali, né? Olhar, cortou o cabelo, tá usando uma roupa legal, mas eu conheço essa pessoa, né? E aí dentro da nossa casa a gente fala sobre isso. Presença. Beleza, mas e a provisão, né? E cadê a presença? Eu lembro de um exemplo, tava conversando com uma pessoa ontem, inclusive, e essa pessoa falou assim pra mim: olha,
trabalho fora de casa a semana toda, né? Segunda a sexta. E aí quando eu volto pra minha casa no final de semana, moro em outra cidade e trabalho em outra. Quando eu volto pra casa no final de semana, eu jogo bola no sábado e no domingo. Meu Deus. Aí a minha esposa fica com um bicão desse tamanho. Aí sabe o que eu faço? Leva ela no shopping pra passar. Ele tá dando o quê? A provisão, né? Sim, sim. Compra um lanche legal no Burger King, no McDonald's. Mas a presença... Faz a esposa comprar uma bolsa, sim, uma roupa. Mas e a presença? Esse homem conhece a sua esposa? Tá próximo dela? Não. Não. Mas ele o quê? Tá se importando aqui com a provisão. Opa, tô trabalhando, minha esposa tá comendo, tá comprando uma roupa legal, tô levando ela no shopping, tô levando ela pra passear. Mas eu não conheço a dor dela. Não sei das suas ansiedades, não sei das suas frustrações, não conheço os seus sonhos. Então, isso é algo que o nosso mundo atual é um dos principais problemas dentro do casamento é esse. Com certeza. Né? A provisão está acontecendo. Opa, tô correndo atrás, tô trabalhando, tô dobrando o turno. Sim. Mas a minha presença ali nada, não tá acontecendo. Não tá acontecendo. E aí, a separação, igual a gente tava conversando hoje, né? De repente, não quero mais. Sim, é assim. Às vezes a pessoa, né, pega até de surpresa. É. Meu Deus, mas tava tudo bem. É. A gente tem uma casa legal. Não tem falta nada pra você. Tem um carro top. Materialmente, né? Na minha mesa do café da tarde tem uma Nutella. É. Tô comendo ovo frito na janta, que o ovo tá caro hoje. Tô tomando café todo dia. Tá tudo bem. De repente, não quero mais. Aí a pessoa vai cair em si e falar, opa, eu tinha tudo. Provisão, dinheiro, bens. Mas o essencial, que é o quê? Meu coração, a minha presença. Sim. Tava devendo. É porque, infelizmente, Tars, você falou tudo aí. Que muitos homens e mulheres, né, acham que cuidar é só provisão. Cuidar é dar uma casa. Cuidar é dar roupa. Cuidar é dar comida. Claro, essas coisas são importantes. Mas o principal, como você falou, é que a presença, que é o amor, o carinho, tá junto, um abraço, uma simples mensagem. Oi, meu amor, tudo bem? Né? Te amo, tenha um bom dia. Irmão, você que é homem, você fazer isso pra sua mulher, aprenda uma coisa. Homem é o que ele vê, mulher é o que ela ouve. Se você aprender isso daqui, meu querido e minha querida, à noite tem festa todo dia, você já pegou já. Você sabe que a gente, quando é recém-casado, você às vezes quer presentear tua esposa com um presente caro, né? Sim, quer sim. comprar uma coisa legal, levar num lugar bacana. E eu tenho aprendido muito com a minha esposa. Ela é uma mulher que busca sempre dar valor nas pequenas coisas, sabe? E às vezes você, nossa, eu quero comprar, sei lá, uma coisa cara pra ela. Mas a minha esposa, né, é uma pessoa que ama sorvete. Ah, é. Isso é pérola pra ela. E uma vez eu ouvi isso num encontro que a gente tava tendo lá na igreja. O irmão falou assim, ó: você salva o seu casamento com R$10. É verdade. Levando a sua esposa pra tomar um sorvete na praça. Meu Deus, isso é forte. É só aí mesmo. Ô, louco. É. Você fala, mãe, como assim, cara? Faz quanto tempo que você não faz coisas simples? Simples. Porque a gente só pensa nas coisas grandes, né? Coisa grande. Quando você é recém-casado, você quer dar uma joia, uma bolsa cara. Ir pro resort. Quer ir pro resort, né? E vai passando um mês, anos e não faz nada. Mas e o dia a dia, né? E o cotidiano, o ordinário. Sim. Né? Você acordar, igual você falou, eu te amo, tenha um bom dia, dá um beijinho ali, né? Faz um carinho. Sim. Não tem. Não tem. Aí chega no resort. Nas redes Os sociais outros tá verem, tudo as bem, cortinas acontecerem, mas não tem comunhão, né? Não tem. Falando aí, uma vez eu vi uma frase, né? Cai no que você falou, né? O pregador disse assim, ó: um sorvete pode salvar seu casamento. É o que você falou. Que muitas das vezes, né, a gente fica pensando só coisa grande, né? Vamos dar exemplo aqui, a gente que mora aqui em Pirassununga, que tem até Cachoeiro de Emos ali, tem as peixarias, né? Ah, quando tiver dinheiro eu vou levar meu cônjuge na peixaria. Quando tiver dinheiro eu vou levar uma churrascaria, né? Ah, quando tiver dinheiro a gente vai viajar. Aí passa meses, passa anos e você não fez nada. Por quê? Porque essas coisas são caras. Mas como você falou, com R$10, né? R$20 você toma um sorvete.
A minha filha, ela ama pipoca com queijo. Meu Deus. Eu também gosto, a minha esposa gosta também. Aqui na praça tem uma pipoca com queijo aqui, que você viu, é coisa simples. Mas só de você falar assim, amor, a gente vai lá tomar um sorvete. Pô, só de você sair de casa pra sentar na praça, tomar um sorvete, tá ali batendo um papo, comer uma pipoquinha, você tá o quê? Nutrindo o seu casamento, cuidando do seu casamento. Como você falou, nas coisas simples. Simplicidade. Na simplicidade. É na simplicidade que o amor acontece, sim, né? Sim. E Jesus é o maior exemplo de tudo isso, né? Nossa. Simples como Jesus. Jesus sim. foi simples. Jesus não se vestia de maneira exorbitante, não estava nos grandes palácios, não, estava na rua, cuidando dos pequeninos, sim. agindo com simplicidade. Sim. E é aí que está o amor, né? É aí que está o amor. E tem que ter o tempo de qualidade, que é esse daí, né? Na simplicidade, né? Você acaba o quê? Cuidando dessa joia que Deus nos deu, que é a nossa família, que é o nosso cônjuge. Eu sempre falo, né? Você que é casado, descubra qual que é a pérola do seu cônjuge. O Tarso já descobriu qual que é a pérola. Opa, é o sorvete. Sorvete de ovo maltinho. Ah lá. Às vezes, que nem falou, ele chega lá com um brinco que gastou R$500 lá de ouro, fala, ela não, claro, vai receber, mas chega com sorvete lá, né, vamos sair para tomar sorvete, pronto. Aquilo ali é pérola. A gente sempre fala nas palestras, descubra qual que é a pérola do seu cônjuge, dos seus filhos. Vou dar exemplo, sabe qual que é a pérola da minha esposa? É água com gás. Rapaz, quando eu chego com o fardinho de água, eu já vou de fardo lá em casa, sem brincadeira. Passa na descarte ali perto. É lá mesmo, né? É lá mesmo. Rapaz, eu já chego de fardo lá, deixo lá, nem falo nada pra ela. A hora que eu só escuto o grito lá em casa. Já sei, da mulher viu que... Mas o que? É pérola para ela. Da minha filha. Tem uma filha que vai fazer 7 anos, a Débora. Eu já sei qual que é as pérolas dela. Uma das pérolas dela, sabe aquele canudinho com leite condensado? Aquele que você compra, né, em 24 horas aí, né, sabe? Da nossa infância. Aquele canudinho que tem o leite condensado, que vem com plastiquinho em cima. Sabe? Rapaz, não, é só época assim, né? Mas enfim, eu chego aquele canudinho com leite condensado ali, você, né, que tem mais de 40 anos, você sabe. Nossa, ontem mesmo eu peguei lá na escola, né? Papai, quero aquele docinho. Mas que docinho, né? Fiquei, né? Aquele docinho lá, toma aquele do canudinho. Aí eu peguei e fiz assim pra ela dentro do carro. Nossa. Ela, né? Então, isso que você viu nas coisas simples, né? Uma água com gás, um sorvete. E engraçado que isso é consequência do quê? Da comunicação, que é o primeiro tópico, né? É o primeiro tópico. Então, se você não se comunica, eu gosto disso, gosto daquilo. Isso. Não tem como o outro também saber, né? Não tem como. E às vezes a comunicação, ela não é nem falada. Sim. Da percepção. A percepção do dia a dia. Sim. Você observar o outro, né? Sim. Opa, vi que ficou feliz, né? Ó, deu uma indicação ali, então na observação também, né? Que com certeza. Você pega essas pérolas aí. Glória a Deus. Mas vamos orar então pelas famílias? Amém. Você pode estar orando, intercedendo. Você que pode, feche seus olhos. Você que pode, coloca a mão no coração. Que nesse momento aqui, Tarso Felipe vai estar intercedendo para a tua casa, para a tua família, em nome de Jesus. Senhor Jesus. Sim, Deus. Sou grato a Ti porque se estamos aqui hoje conversando sobre esse assunto é porque o Senhor preparou este dia. Amém, Deus. Eu não tenho ideia de quantas pessoas nos ouviram ou vão nos ouvir posteriormente. Não sei também, Senhor, das dificuldades que cada um tem enfrentado dentro do seu lar, dentro do seu casamento, mas eu sei que o Senhor sabe. Sim, Pai. E eu peço em nome de Jesus, Senhor, restaura casamentos aqui nessa tarde. Amém, restaura casamentos, Pai, através desta palavra, Amém, Senhor, Jesus. Através da Tua palavra, Deus. O Senhor sabe que tudo que falamos aqui é porque o Senhor tem nos orientado, tem nos ajudado a compreender a Tua palavra e assim disseminá-la, Senhor, pregá-la como o Senhor nos ensinou. Ide por todo mundo e fazer discípulos, Pai. E fazer discípulos também é mostrando o que a Tua palavra diz.
Senhor, nós sabemos que hoje os dias são maus, são difíceis. O mundo, ele tem negligenciado as famílias, tem negligenciado o casamento, mas nós pedimos em nome de Jesus, que casamentos sejam restaurados, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Jesus. Nós pedimos, Deus, que os maridos possam ser mais comunicativos, que as esposas possam ser mais comunicativas e que através disso, Senhor, frutos possam ocorrer desses casamentos. Pai, nós agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia ela dura para sempre e a tua graça ela tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ama e está conosco aqui e para sempre. É no teu nome que nós oramos. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Amém, meu querido, minha querida, que você possa ficar com essa palavra, com essa oração, que Deus continue falando aos nossos corações através do Espírito Santo, em nome de Jesus. E você, sentindo o coração, compartilhe esse link, como o Tarso falou aqui, né? Sabemos que para o mundo a família é uma instituição falida, mas para o nosso Deus, sabemos que família é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, ele é bênção na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Então compartilhe, em nome de Jesus, o link, né, do Face e do YouTube, para a honra e glória do Senhor. Amém, Tarso? Amém, Irene. Obrigado mais uma vez. Deus possa estar abençoando aí todos que estão nos ouvindo e vamos ouvir ainda. Glória a Deus. Até semana que vem, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Até mais. Baixe, instale e se cadastre no aplicativo Luz e Vida Pirassununga. Entre na plataforma do Play Store e Apple. Digite Luz e Vida Pirassununga. Baixe e instale esse cadastro e você estará concorrendo a um lindo prêmio. Se informe em nossas programações pelo WhatsApp 019-9867-5160. Rádio e TV Boas Novas Pirassununga, presenteando você e sua família. Participe e seja muito abençoado. A Igreja Luz e Vida em Cristo informa os horários de cultos. Ensino Bíblico, quarta-feira, às 7:30 da Culto da Palavra, sexta-feira, às 7:30 Culto da Família de Deus. Domingo, às 9h e às 18h. Na Rua Siqueira Campos, 4275, Jardim Pavese, ao lado do posto Petrobras Aeroclube.